Começou? Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo com o Dr. Rogério Costa, nosso querido professor do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC, e nós vamos falar exatamente sobre ingresso ao programa de mestrado, como funciona, quais são as peculiaridades, o que é realmente um mestrado, o que você tem que ter em mente quando você procura um mestrado, diferentes tipos de instituições, diferentes tipos de mentalidade, para que serve esse programa de mestrado. A gente tem percebido que muitos alunos procuram os programas de mestrado por motivos que não são como deveriam ser, né, professor? Digamos, né? Eu diria que, para continuar, então, a nossa conversa, um aspecto bem que chamava bastante atenção, né, que a gente conversava hoje à tarde, é que o mestrado, assim como o doutorado, a pós-graduação, ela, diferentemente de todo o período escolar que a gente teve, primário, entrando na escola, né, até a graduação, que é um momento marcado, sobretudo, por uma situação onde você se vê diante de uma estrutura que foi pensada para exigir de você respostas de problemas que você tem que resolver. Então, assim, os problemas são colocados diante de você e você tem que resolver um problema, você tem que dar uma resposta para aquele problema, ok? Então, não cabe a você colocar problemas, cabe a você responder um problema. Você pode responder de uma maneira correta ou não, e arcar com o ônus de ter respondido incorretamente. Mas da onde vem o problema? Vem do professor, vem da matéria, né? Vem da disciplina, vem do sistema escolar, finalmente. O interessante é que quando você entra na pós-graduação, o convite é exatamente o oposto, ou seja, bom, finalmente, depois de passar a vida inteira tendo que responder a problemas que muitas vezes não me interessavam, ou que vinham de lugares onde eu não sabia por que eles tinham aparecido e eu tinha que me virar estudando para respondê-los, finalmente eu vou poder colocar um problema. Eu vou poder ter a chance de construir um problema e eu seguir um percurso para tentar investigar esse problema. Então, o que acontece? Isso é inusitado e isso pega as pessoas de um jeito que elas muitas vezes se sentem despreparadas, o que é muito natural, para colocar um problema. Para seguir um problema. E, de fato, o grande segredo de uma pós-graduação, do mestrado, né, da entrada no mestrado, que é a porta de entrada da pós, é que a gente possa, nesse momento, e aí na sequência tem um doutoramento, mas que nesse momento da dissertação, seja um momento em que você possa, de fato, aproveitar essa oportunidade, esse momento, para aprender a construir um problema. Então, assim, como é que eu construo um problema exatamente? Um problema de pesquisa, no caso, não é? Um problema que vai estimular, que vai alimentar essa curiosidade pela investigação. Quer dizer, a gente conversava também sobre isso, né? Quer dizer, do ponto de vista da atitude que se tem no mestrado, que se espera, finalmente, de uma pessoa que vai ser chamada de investigador, né? Quer dizer, desculpa, é uma investigação que está sendo feita aqui, que está sendo proposta a partir de um problema que você colocou. Claro, você vai colocar esse problema junto com um orientador, que vai, na medida do possível, porque não se sabe tudo, quer dizer, como já dizia um filósofo chamado Michel Serres, né? Ele dizia, ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa. Então, assim, no coletivo está todo o saber e conhecimento que a gente tem da humanidade. Então, é o coletivo que vai resolver, mas o orientador sabe alguma coisa e o orientando que chega para fazer o seu processo de pesquisa também. Então, esse orientando... Mas o orientador sabe bem mais. Não, tudo bem. Ele sabe, e veja bem que é interessante, ele deve, o que mais importante para o orientador é saber conduzir o orientando no caminho dele próprio colocar o problema e ter essa satisfação de dizer, o meu orientador me ajudou, mas eu cheguei ao problema, quer dizer, eu cheguei ao objeto da minha investigação. E esse objeto de investigação é o que está me estimulando, é o que vai me estimular, finalmente,
a seguir em frente, quer dizer, a fazer esses 2 anos ou 2 anos e meio, enfim, a tudo que for necessário para poder cercar esse meu problema e tentar dar a ele a melhor resposta possível. E, se for o caso, que essa resposta seja provisória, porque eu vou complementar num doutorado. Está tudo certo, essa ideia eu acho muito interessante, porque lendo os artigos que falam, os estudos, diversos estudos que falam da depressão, da ansiedade, de problemas de transtornos no período da pós-graduação, stricto sensu, que é o que nós estamos trazendo hoje aqui, está relacionada, no meu ponto de vista, justamente essa falta de consciência e preparação ao entrar no programa. Porque o que acontece? O sujeito, então, que sempre participou de uma linha de escola passivo, então ele recebia informação e fazia as provas, os problemas, e até o lato sensu. Se ele for para uma pós-graduação lato sensu, vai continuar a mesma linha de raciocínio. Recebe, chega na aula, recebe aquela informação, estuda naquele contexto e faz a prova dos problemas que lhes são dados. Que são dados, exato. Aí ele chega na pós-graduação stricto sensu. Para que serve? Para ele ser um pesquisador. Porta de entrada, mestrado. Agora, nego, agora a dança é outra. Agora você vai ter que participar, você vai ter que criar, você vai ter que encontrar o seu problema, encontrar um problema para começar a sua pesquisa. Aí começa o grande conflito, porque não foi acostumado, não foi treinado. E nesse sentido pode se sentir muito refém, né, de uma certa obrigação de entregar alguma coisa. Muitos têm problemas do gênero, estou trabalhando e aí só posso estar fazendo esse mestrado porque, de fato, isso tem que contribuir com o meu trabalho, porque o meu chefe pediu que isso só pode fazer dissertação se tiver alguma coisa a ver com o que você está fazendo aqui, essa coisa de academia, muita abstração e tal. E aí você fala, bom, o que eu já recebi de orientandos que vieram nessa condição, colocando um problema que é uma espécie de falso problema para ele, porque não era o problema verdadeiro que ele queria colocar, ele estava colocando aquilo como motivo para poder estar fazendo o mestrado, mas que de fato aquilo não o interessava plenamente, né? E que chega ao final de 6 meses, ali até mesmo 1 ano, eles vêm dizer, olha, não tô satisfeito aqui, não estou feliz, porque isso aqui não está me atendendo. Aí você vai e trabalha do ponto de vista psicológico, né? E você vai entender, junto com ele, que o problema está, esse tipo de problema, né, está antes, quer dizer, está na maneira como ele escolheu entrar no programa, e não com a liberdade que se exige. Porque o mundo da pós-graduação é um mundo onde você vai aprender mesmo, né, a exercer o seu papel crítico, ou seja, a exercer um olhar pessoal embasado em N estudos que você está fazendo para poder estabelecer um processo crítico sobre uma certa realidade. É mesmo trocar de chapéu, quer dizer, você está com o chapéu da empresa, quando você entrou no doutorado ou no mestrado, né, entrou na pós-graduação, esquece, você não é mais aquele que tem que dar satisfação para a sua empresa, você tem que dar satisfação para o mundo do conhecimento, você tem que dar satisfação justamente para essa dimensão social, sociocrítica, você tem que olhar para o mundo e exercer a sua cidadania. E a cidadania como pesquisador, nesse caso aqui, que é ter a coragem de dizer, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, concordo com tal coisa por tais e tais argumentos, etc. Isso às vezes é muito difícil. Mas quando a pessoa se dá essa liberdade, entendendo, portanto, que ela não é, que eu costumo dizer, né, você não é escravo do seu tema. Ao contrário, você é o dono dele. Então você não entra com um tema e fica escravizado por ele, achando que tem que resolvê-lo de qualquer forma. Não, não. Você manda nele. Se você quiser, você pode dizer, eu não vou mais querer você, eu vou querer outro. Porque agora, ao longo do processo, eu vou escolher outro. Isso aconteceu muitas vezes em orientações que eu fiz, e as pessoas saíram muito felizes ao final do processo. Até mesmo porque para ingressar no mestrado, em todas as instituições, você tem que seguir um edital, você tem que apresentar um pré-projeto, mas eu acho que nesse pré-projeto já há um consenso entre os professores que é só para entender a capacidade de pesquisa do aluno. Exatamente. Ele não vai, é muito difícil que ele comece, claro que tem casos e casos, mas a grande maioria,
ele entra no mestrado com uma ideia, daquela ideia da graduação, da pós-graduação. Alguns tentam até reaproveitar o TCC. É verdade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mundo. Mas ele entra com aquela ideia, puxa, eu vou aproveitar, vou fazer. Alguns entram já pensando que já tem uma ideia, né? Uma ideia definida, já sei o que eu vou fazer, começo, meio e fim, eu estou entrando ainda. Então, eles não se permitem essa ideia. Para os professores de pós-graduação, já tem um consenso, é o projeto que o aluno está entrando, mas certamente, se o aluno se permitir a experiência de atuar como sujeito ativo, das leituras, das aulas, se não tomar cuidado, sai com uns 30 projetos no primeiro semestre, né? É verdade, é verdade. Então, assim, essa experiência, que a gente está tratando justamente disso, né? Você está com um pré-projeto, esse pré-projeto, muitas vezes, você o desenha sem uma orientação precisa, porque você só tem um edital dizendo, olha, tem que ter ali o objeto, o problema, o objetivo, a metodologia. A pessoa lê um pouco aqui, entra na internet, vê algumas informações e tenta um pouco da cabeça dela montar. Mas é interessante como já aí se percebe talvez uma certa fragilidade no nosso próprio sistema de ensino, que não foi capaz de instrumentalizar esse adulto, né? Esse adulto que quer se tornar pesquisador, a minimamente ter essa condição de reflexão sobre como é que eu escrevo um projeto. Porque, na verdade, quando você está mesmo no mundo empresarial, você tem que fazer projeto. Você tem que fazer projeto, na verdade, o tempo todo. Você está no setor público, você tem que fazer projeto. Tudo requer projeto para ser depois executado. E se enfrentar as dificuldades desse projeto, se realinha o projeto, redesenha o projeto, redefine os custos, etc. E vamos tocando. A arquitetura tem que ter projeto, engenharia tem que ter projeto. Por que chega na hora do projeto acadêmico a pessoa não sabe exatamente como fazer ou como desenhar? Porque o projeto acadêmico parte de um problema que você tem que saber colocar o problema. Então, como é que eu coloco o problema? A gente estava conversando agora à tarde sobre essa questão, e eu dava um exemplo o assunto, a diferença entre assunto e tema, né? E aí dava aquele exemplo dizendo assim, se o assunto eu gosto de música sertaneja, o tema não é esse ainda do seu problema, porque não tem problema nenhum aí, né? Assim, e daí? Eu quero fazer um trabalho sobre música sertaneja. Sim, e vai fazer o quê? Como é que você especifica isso, né? Aí eu dei o seguinte exemplo, eu falei, bom, que eu acho que seria bacana fazer. Eu não orientei nada disso, mas eu acho que seria bacana. Seria Cuidado, assim, hein? Depois dessa live você vai receber um monte de proposta. projeto com esse problema. Vamos lá. Aí seria assim, tá, mas e se eu investigasse a questão da entrada das mulheres no cenário da música sertaneja, da produção e gravação, enfim, e shows em música sertaneja. O que eu tenho aqui? Bom, aqui eu já tenho o início de um problema, sim, de uma discussão. Porque aqui a gente entra em questão, né, gênero, diversidade, e entra em questão, por exemplo, a natureza da nossa sociedade, uma sociedade machista, a marca da música sertaneja. Aí entra essa pergunta, mas essas mulheres estão fazendo música da mesma maneira como os homens estão fazendo? O tipo de letra que elas compõem é diferente? E a questão financeira, como é que é? Elas são remuneradas igual ou não? Nossa, aqui já começa um monte de problema a ser colocado. Então eu tenho perguntas. A análise da letra da música, A letra da música e tal, enfim, do ritmo, enfim. Como é que está essa? Então eu posso pensar, então eu já estou começando a colocar aqui um problema, e eu quero indagar sobre isso, eu quero investigar sobre isso. Então eu tenho que ir atrás dessa investigação. É como qualquer filme de suspense. Você tem lá o suspense, o cara, que é o investigador, ele tem que ir atrás, ele tem que descobrir alguma coisa. E ele vai atrás de descobrir do que se trata finalmente, se é um crime, se é alguma coisa escondida, desapareceu, enfim. Então, existe motivação, porque o estudante, o pesquisador, na verdade, na pós-graduação, ele tem que estar movido por essa motivação. Agora, a gente também falava que é importante entender que como a nossa vida segue, e eu devo dizer a vocês que em mestrado, que são 2 anos, 2 anos e meio, e em doutorado, que são 4 anos, acontece de tudo, porque a vida não para você fazer
a pesquisa. Não é? Seria, Exatamente. às vezes, aqui, ó, entrei numa bolha e parou. Não, acontece de tudo. As pessoas casam, as pessoas se separam, as pessoas têm filhos, os pais têm problemas e etc. A pessoa tem que mudar, tudo vai acontecendo. Então, o que ocorre é que a nossa sociedade, como é uma sociedade muito imediatista, né, ela exige soluções rápidas, as questões têm que ser resolvidas muito rapidamente, nós acabamos lidando com uma situação aonde a cultura do contemporâneo, ok? A cultura tem dificuldade, das pessoas, tem dificuldade em lidar com o longo prazo, com médio e longo prazo. Então, assim, são 4 anos, são 2 anos e meio. Como me planejar nesse tempo? Como colocar a minha vida dentro dessa temporalidade, que é um projeto que eu vou largar lá na frente daqui a 2 anos e meio? Quando, em geral, empresa é para a semana que vem, é para o mês que vem. Exatamente. E é isso, eu entrega já e acabou e vamos passar para outra. Então, é uma reunião atrás da outra e vamos resolvendo e passando. Ela tem um tempo de você absorver e sedimentar conteúdos que você nunca, com os quais você nunca tinha entrado em contato. Você vai assistir aulas, vai ouvir coisas que você nunca tinha ouvido, vai entrar em contato com uma bibliografia completamente distinta. Então, assim, existe uma duração própria do mundo da pesquisa, sobretudo do doutorado. Por isso, muita gente se enrosca, muita gente chega no final, não fiz nada, agora falta um mês. Meu Deus, o que eu faço? Eu tenho prazo. Porque você teve 4 anos. Até parece que é de propósito, né? Bom, mas como no mundo aí fora eu sempre tenho um mês ou 2 semanas para cada coisa, então vamos experimentar doutorado, você não vai fazer. Não vai fazer em um mês, de jeito nenhum. Essa coisa da organização para iniciar um mestrado, iniciar um doutorado, é extremamente importante, porque nesse período, como protagonista, você vai ter que ler muito, você vai ter que entender como funciona esse outro mundo. É outro mundo, né? Você entra na academia, é outro mundo. Existe o mundo real e o mundo da academia. Então, você tem que ler, se dedicar, entender o ambiente, o que seu núcleo funciona, como funciona aquele programa, como funciona crédito, como funciona congresso. Agora, muitos congressos são online, mas a gente tinha que viajar bastante, né? Exatamente. E existe, eu tive uma aluna que ela tinha problema com viagem por causa de ciúme. Então, eu não posso viajar. Sensacional, meu Deus do céu! Mas você não pensou nisso? Sensacional! Entrou no mestrado, então esperamos... Tem que negociar, né? Olha, o mundo do mestrado faz parte de viajar. Tem que negociar, às vezes, com a família, final de semana, que é estranho, às vezes, para algumas pessoas. Eu vou ter que ficar um final de semana lendo, um final de semana escrevendo, mas como assim? E atenção para a família, e a igreja. Eu tive uma colega que fez mestrado comigo, no começo eu falei com ela, Carmen, você não vai conseguir. Não, eu sou pastora, eu faço o trabalho lá na Cracolândia, eu trabalho fora, eu faço isso, eu dou aula em 3 faculdades. Eu falei, no mestrado, você não vai conseguir, não. Aí chegou 3 meses depois, falou assim, nossa, você tinha razão. Não dá. Não deu. Não dá. Não funcionou. Mas você lembrou bem essas atividades características de quem está no universo do mestrado, assim, que a gente dizia, né? Quer dizer, você está num pós-graduação, trata-se de uma experiência. E que justamente, né, assim, uma coisa é você planejar uma viagem, ter todos os prospectos, ter todas as reportagens. Tá bom, aqui mais ou menos você está tentando entender do que se trata. Outra coisa é fazer a viagem. Então, assim, é isso. Entrou na viagem, entrou no mestrado, entrou no doutorado. Ok. É um mundo à parte. As experiências serão inúmeras e muito diferentes. Então, você tem razão, assim, desde você entrar em contato com as regras, né, com as disciplinas, com créditos, como é que é isso, com seminários de pesquisa. Com a CAPES. Com a CAPES, exato, com essa situação de bolsa de estudo ou não, enfim, com essa situação dos artigos científicos. O que é um artigo científico em periódico? Então tem revista, tem que publicar,
tem que viajar para congresso agora? Não, mas tem que entrar no congresso, tem que se inscrever, tem que saber o que escrever. Ah, mas não dá para entrar no congresso só me inscrevendo, que nem comprar um ticket para ir num show? Não. Não, não é comprar um ticket para ir no Não. show. Entrar no congresso, você tem que escrever alguma coisa, mandar, submeter, aí você Ser vai ser aprovado. aprovado ou não e tal. Aí você está no congresso e vai debater com os pares. Então, assim, tem essa atmosfera, né, que é a atmosfera da pós-graduação, que é a atmosfera da conversa coletiva, da inteligência coletiva, porque a gente não faz pesquisa sozinho, a gente faz pesquisa conversando. A pessoa até pode ficar sozinha um bom tempo, mas ela vai conversar com o quê? Com os autores dos livros. Ela vai ter que estar conversando com alguém, porque ela vai ter que estar trocando ideia. Como dizia o Michel Serres, ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa. Então, assim, dos livros que eu estou pesquisando, cada um ali sabe alguma coisa. Eu sei alguma coisa também. Então, vamos fazer essa conversa funcionar. Então, essa inteligência coletiva é que é a experiência. Quer dizer, a experiência está aí. Então, vai para um congresso, é isso. Deixa eu checar a minha ideia, deixa eu colocar a minha ideia à prova. Não é? Assim como você tem o test drive do carro, assim como você tem os testes de industriais dos materiais, a ideia no mundo acadêmico é colocada à prova também. Tem teste de resistência para ver se ela aguenta em pé. E aí muita gente, né, fica assim, achando que eu me Eu lembro de acho que que isso é um trabalho para o ego, né? também, sobretudo, né? Você tem que Sobretudo. ser humilde, né? A É, pós-graduação, para mim, ela é um exercício de humildade, porque você aproveita mais se você for mais humilde e absorver o que as pessoas sabem ao seu redor. exato. Agora, se você for com uma ideia, não, eu sou o dono da verdade, aí É vai dar ruim. complicado, né? Não, é complicado porque, assim, por exemplo, você tem. Eu conheci melhor, né, o sistema de defesa de tese na França, e é muito curioso, porque até parece uma coisa meio teatral. Porque o que, que acontece? A pessoa vai defender a tese dela, e, e aí, assim, tem a banca, e já está combinado previamente na banca que o primeiro que vai fazer pergunta, ele vai fazer uns elogios e vai defender o teu trabalho e vai colocar o que tem de positivo no trabalho. Mas na sequência, o segundo vai detonar com o teu trabalho. Está combinado já, está combinado. Ele não tem nada contra você pessoalmente, ele não tem implicação nenhuma, enfim, mas ele tem ali uma obrigação, que é publicamente tentar atacar o seu trabalho para ver se você sabe se defender, né? E aí, mas é teatro, mas assim, mas você é teatro, você tem que se defender, tem que dizer lá, meu, é o seguinte, não é bem assim, né, e tal, e vai, e argumenta. Então, do ponto de vista público, aí tem sempre um outro que vai resumir tudo, fechar e fazer os elogios. Mas assim, do ponto de vista público, é interessante porque você está ali numa exposição pública e você está vivenciando ali uma situação onde você de fato é confrontado, a ideia é testada, no último momento ela é testada também. Você passou por congressos, você fez a experiência de debate público em outras instâncias, mas chega lá no final, pá, você vai fazer aquele cenário funcionar. O Brasil já é diferente, né? Porque o Brasil tem suscetibilidades e tal, então essas coisas correm de uma maneira diferente, mas de qualquer maneira é uma emoção. A gente costuma dizer o seguinte, que você que faz a sua defesa de mestrado e depois de doutorado, é muito interessante, porque nem eu, nem você, nem ninguém nunca mais vai esquecer. Por que Não, será? Não, mas não é verdade. Por que é verdade, será que a gente é. não. Você entra na sala de defesa de mestrado e você sabe assim: eu jamais vou esquecer desse momento. É. Eu não sei por quê, vai acontecer alguma coisa aqui, eu vou falar, as pessoas vão me fazer pergunta, o que poderia ser muito banal, e você sair dali e esquecer daquilo tudo no dia seguinte, porque tem coisa mais importante para fazer, mas não acontece assim. Por quê? Porque esse é um momento que culmina 2 ou 2 anos e meio ou 4 anos de experiência da sua vida. E aquilo ali fecha um ciclo. E tudo que fecha um ciclo na vida, você se recorda para sempre. Não é isso? Nasceu um filho, pronto, fechou um ciclo de 9 meses, nasceu um filho, abriu outro ciclo, mas aquele dia você não vai esquecer. Quer dizer, acho que não, né? Não, não esquece, eu tenho duas, Acho não que não, esquece, acho que eu não. não esqueço também, Não enfim. esquece, não. Mas no programa de pós-graduação é isso.
Porque escrever não é uma coisa evidente. Assim como a gente estava conversando antes, dizendo que a questão do problema é difícil, porque é o desafio, né? Aprender a colocar um problema. Nunca coloquei um problema na vida, sempre me fizeram perguntas, eu nunca pude fazer uma para o professor, enfim, colocando um problema para ele resolver. Da mesma maneira, escrever não é algo evidente. Nós também não fomos, do ponto de vista cultural no nosso país, pelo menos, nós mais recentemente, talvez, né? Talvez a gente tenha um histórico aí um pouco diferente, mas esse estímulo à escrita e à escrita acadêmica não é uma coisa muito evidente. E isso significa também aprendizado. Então, a pessoa vai encontrar isso como mais um aprendizado. Então, não só está entrando numa estrutura que eu não conhecia, com todas essas coisas diferentes, com periódico e tudo, e ainda tem que aprender a escrever de um jeito que não era assim que eu escrevia, né? Ou pelo menos nunca escrevi tendo que escrever desse jeito, ou tendo que prestar atenção nessa maneira de escrever. E vem aí o receio de ser julgado, de ser criticado, não é? Porque assim, eu estou fazendo um trabalho para alguém que é uma banca, que é um avaliador, e aí vem todo o receio de que o que vai acontecer, e você fala, nada disso, não precisa se preocupar com isso, né? E aos poucos as pessoas vão entrando no ritmo de escrita, alguns acabam vivenciando esse ciclo de uma forma muito boa, evoluem muito na questão da escrita, outros têm muita dificuldade mesmo, mas mesmo assim conseguem executar alguma coisa, isso já é suficiente para uma alegria no mestrado, pelo menos, e faz com que eles se arrisquem a se lançar no doutorado. Mas é desafiador. É isso que eu queria colocar. É desafiador e é bonito você ver as pessoas vencendo esse desafio, né? Topando o desafio e vencendo o desafio. Dizer, calma, não tem mistério aqui. Tem truques para... Tem as dicas de tese, as dicas de dissertação, né? Assim, dá para escrever, cara. Tem truque aqui que eu posso usar, que pode me ajudar na escrita e nessa redação. E é isso, quer dizer, um mestrado, se você vai escrever um mestrado hoje em dia, já teve, anteriormente era mais, mas hoje em dia, entre 70, 80, 90 páginas, você já fez um mestrado. Uhum. Mas 70, 80 páginas, assim, organizado, com sumário, tudo bacana, né? Assim, com bibliografia, né? Com conteúdo. Com um problema lá e com os objetivos desenvolvidos, não é? E o doutorado, você vai para mais de 100 páginas, 120, vai que seja. Em épocas que isso já foi muito mais, mas hoje também, até por conta dessa época que vivemos, uma época muito dinâmica, tudo muito rápido, aceita-se isso. Além do que, na verdade, a ênfase para artigo científico está muito grande, e os artigos, sim, são 15 páginas, 20. Porque... Nada de humanas, né? Nada de na área saúde, de humanas, tem 5, na 6 saúde páginas. é menos, exatamente, né? Mas eu acho que é interessante a ideia de você entrar num programa de mestrado ou doutorado, principalmente no mestrado, que é onde eu acho que é a primeira escadinha, né? Que no doutorado está meio sambado, né? Mas quando você entra no mestrado, a ideia de que você está entrando num mestrado, estricto sensu, para ser pesquisador. E o que eu tenho ouvido algumas pessoas falar e visto também, e me assustado um pouco, é a pessoa assim, não, eu quero ser mestre. Mas por que você quer ser mestre? Porque eu quero ter o título de mestre. Ou, como eu já ouvi, eu quero ser doutor. Se ser mestre já é difícil, se você não tem inclinação, ser doutor vai ser mais difícil ainda. E isso tem me assustado porque eu quero por querer. Então a pessoa fica um pouco impaciente, ela não pesquisa, ela vai procurar qualquer instituição que oferece EAD aí na América Latina, não vai conseguir convalidar depois, ela vai sofrer nesse processo de pesquisa, de passar por essa reprovação. Me dá a impressão que falta inteligência emocional do porquê eu quero fazer o mestrado. É o momento de fazer o mestrado, eu quero me dedicar à pesquisa, eu quero ser realmente um pesquisador, eu quero, porque especialista faz lato sensu. É verdade. É muito mais fácil entre aspas, né? Fácil no sentido dessa sua participação, dessa sua necessidade de se emancipar. Você está colocando assim, essa questão da motivação, não é? Dizer, qual a motivação
Para a motivação e, junto à motivação, que objetivos eu tenho. E por que quero alcançar esses objetivos? E se eu entendo exatamente que objetivos deve ter alguém que entra para fazer uma pós-graduação, né, um mestrado, que é a porta de entrada, como você falou, que é o primeiro degrau. O que a experiência dá para a gente? Que, de fato, a boa parte das pessoas que entram para fazer o mestrado, elas vêm do mundo empresarial e elas estão buscando por uma maneira de pensar que seja menos superficial. Elas estão ali tentando encontrar um lugar onde elas, de fato, possam se sentir como podendo se aprofundar em alguma coisa. Não é? Portanto, escapando um pouco dessa rotina muito rápida, de giro rápido dos assuntos. Sobretudo na área da comunicação, isso é bem, bem marcante. O mundo de agência, por exemplo, é um mundo da instantaneidade quase, né? Você parece que é especialista em tudo de um dia para o outro. E não é porque você entende tudo de todos os produtos, de todos os serviços e etc. E já escreve de uma forma determinista, né? Aquilo é a verdade. Pois é. Então, assim, existe esse público, ele, na verdade, está buscando uma maneira de provar para si também de que ele é capaz de fazer alguma coisa com mais densidade. Não é desprezível o fato de que ele vai ter um diploma de mestrado, uma pós-graduação, que isso vai contar pontos no currículo dele, finalmente, que isso vai ser importante, porque o diploma, e aí talvez tenha uma certa dificuldade de entendimento, né? Porque assim, o diploma, ele só é o signo, digamos assim, ele é o signo do sofrimento, ele não é o signo do sucesso exatamente, né? Assim, porque, bom, defendeu, mas assim, ele diz que você sofreu aquele período, né? Que você passou dureza ali naqueles 2 anos e meio. E isso é o que vale, porque assim, o que eu quero é essa experiência. O que está valendo é essa experiência, e não exatamente o fato de que você, bom, tem lá um resultado X, tá, teve uma tese, alguns querem publicar, então tem esse sonho também de publicação de um livro, de publicar a sua própria tese, entendem, quando entram no processo, entendem que você pode, na verdade, publicar artigos, que hoje compete muito com a publicação de livros, mas alguns não desistem da ideia do livro, que é ótimo. Mas tem que tomar cuidado, porque é diferente o livro acadêmico do que às vezes a pessoa imagina que vai conseguir no final do programa. É verdade, também tem essa distinção aí. Agora, o fato é que, além desse público que está circulando no mundo empresarial, digamos assim, né, mais claramente, a gente também vai ter o pessoal que trabalha com arte, todo tipo de arte, não é? De literatura, dança, cenografia, enfim, cinema, fotografia, que é um público que está ali num lugar onde o que ele está querendo respirar é inovação. Então ele quer ser, no fundo, forçado a criar e a pensar. E, de fato, quando a gente pensa sobre isso, a gente diz assim, tá, as pessoas podem... o artista, né, por exemplo, está na casa dele, está no ateliê dele, ele está ali criando, mas ele não é forçado a pensar como ele vai ser forçado a criar e a pensar dentro de um programa de pesquisa. Porque a criação artística é uma pesquisa. Todo artista é um pesquisador, porque ele tem que pesquisar o quê? O trabalho dele. Se ele é fotógrafo, se ele é pintor, se ele é escultor, se ele é cinegrafista, cineasta, ele tem que pesquisar, porque ele não pode ficar parado no tempo, achando que ele tem um certo estilo, que aquilo ali vai se repetir. Ou ele se atualiza, ou ele entende o que está ocorrendo no mundo, e mais, ele tem que pensar, não é? Eu dizia o meu filho gosta de fotografia, né? E eu dizia para ele, pois é, você sabe o que a National Geographic pede como currículo para quem quer ser fotógrafo dela? Ela pede para saber o seguinte, você é formado em psicologia, em antropologia, em história. Não pergunta se é formado em fotografia? Não pergunta, isso é depois. Primeiro eu quero saber o seguinte, você pensa?
Porque para fotografar você tem que pensar. Você tem que pensar, porque você tem que saber o que você está fazendo, não é? E para pensar você tem que pesquisar. O que exercita o pensamento é pesquisa. Então, assim, você é um pesquisador, você é um pensador. Bom, agora você tem a técnica, excelente, excelente, não é? Mas você só tem a técnica, não me interessa, porque a técnica, isso aqui não é, vocês percebem? Não é foto 3x4 esse negócio aqui. Então, existe esse público. Existe também o público, isso estou falando talvez mais na área de humanas, mas vai mais cruza também. Existe também o público que vem do setor público e que, portanto, lida com os desafios de políticas públicas. E esse é um outro mundo também extremamente interessante, extremamente importante, aonde há uma necessidade tremenda de inovação. Ou seja, então a gente está começando a liberar aqui a informação que é a seguinte: a pós-graduação é um lugar onde você entra em contato com o novo. Porque os professores de uma pós-graduação têm por obrigação estar atualizados sobre o que está sendo pensado no mundo hoje. Mesmo aquele que é um professor de filosofia antiga. Ele é professor de filosofia antiga, da Grécia, mas ele tem que ler o último paper que foi publicado sobre Platão ontem. E ele tem que ser capaz de traduzir isso em sala de aula e dizer, olha, os estudos atuais sobre Platão estão em tal situação. Então é isso que está acontecendo hoje. Então, assim, em todas as temáticas. Por isso, o mundo da pós-graduação é um universo que traz você para dentro da atmosfera da inovação. E não é uma inovação industrial, né? Não é uma inovação metodológica, não é uma inovação de métodos de comunicação, não, é uma inovação de ideias. De ideia. Quais são as ideias que estão circulando? Mas aí, para você entrar em contato com a inovação de ideias, você tem que saber pensar essas ideias. Você tem que se abrir para se expor e estar em contato com essas ideias. E, evidentemente, tudo que é novo deve contradizer alguma coisa que é antigo. Portanto, o mundo da pós-graduação é um mundo da crítica, porque eu não posso entrar em contato com o novo e criticar o novo. Eu tenho que entender o novo, e o novo sempre anuncia que alguma coisa que era não será mais. E aí, assim, eu tenho que olhar para isso do que não será mais e dizer, olha, sinto muito, não será mais assim, vai ser de outro jeito. E aí estamos falando de alguma coisa que é inovação, quer dizer, nesse sentido, apesar da CAPES, né, das ciências exatas, terem muito marcado essa ideia de que inovação é inovação tecnológica, porque o nosso mundo está muito marcado por isso, mas eu acho até interessante que o mundo da pesquisa anunciou há alguns anos, né, na disputa com essa situação de inovação tecnológica, que existem tecnologias sociais, por exemplo. E que as tecnologias sociais podem ser inovadoras também. E que tecnologias sociais são maneiras de lidar com a sociedade, de rearranjar o tecido social, de rearranjar a maneira como as pessoas se relacionam. E isso é essencial para que qualquer inovação tecnológica dura possa funcionar. Exatamente. Que você vai ter que compor aqui, não é? Enfim. Então, esse lugar onde você respira inovação, ele vai atender a quem trabalha com o setor público, com políticas públicas, ele vai atender a quem trabalha com o terceiro setor, porque está trabalhando com as ONGs, com iniciativas, com institutos, com fundações, etc., que estão propondo projetos para a sociedade. Então, a pessoa vem se reciclar, ela vem se refrigerar no mundo da pós-graduação. Aí você tem objetivos. Então tá claro por que a pessoa desejou entrar na pós-graduação. Não é só para ganhar um diploma. É para fornecer subsídios. Na saúde, a gente teve um impacto muito grande quando começou a se falar sobre humanização, sobre terapias multidisciplinares, terapias integrativas. Exato. Então, quem imaginou alguns anos atrás que reiki, yoga, acupuntura faria parte do Sistema Único de Saúde? E da onde que veio essas ideias? Veio justamente da área de pesquisa. Veio da área de pesquisa. Veio da área de pesquisa, de você pesquisar algo que é interessante, que é necessário. Então, da onde que se observou que precisava humanizar a saúde?
que é a tal da humanização, mas a gente não é humano? Exato. Não, isso aí deu uma... E veja, aí você já tem as combinações que vão surgindo naturalmente, né? Então você tem o campo da educação, que é onde está o universo da pesquisa, basicamente, mas se comunicando com a área da saúde, que é o Ministério da Saúde, quer dizer, com todas as demandas de uma área que precisa de inovação e que vai buscar em outro lugar. E essa discussão sobre humanização, que passa longe de ser apenas decorar a entrada dos hospitais e dos postos de saúde, né? Enfim, que muita gente achava que era isso, quer dizer, receber bem aqui o usuário do sistema, que passa longe de ser isso, gerou discussões espetaculares na rede de trabalhadores de saúde do Brasil. Profissionais de humanas, muitos profissionais de humanas. E que está rendendo muito até hoje, que gera muitas iniciativas extremamente concretas, objetivas, e que hoje, na situação que vivemos, na situação da pandemia, graças a esses profissionais, né, que temos um cenário não tão pior quanto poderia ser, porque são esses profissionais que estão justamente acolhendo as pessoas que estão sofrendo as dificuldades que estão sofrendo por conta da pandemia nos hospitais, nas UTIs, etc. A gente esquece deles, né? É gozado isso. A gente esquece que tem um povo aí trabalhando sem parar, sem dormir, sem parar, porque estão dando sangue nessa história, estão se dedicando de corpo e alma para isso. Eles vêm muito fazer pós-graduação. Eles vêm muito se fortalecer com as inovações. Eles têm uma demanda muito clara, não é? Que é pensar a vida, a urgência da vida, e as novas técnicas e modos de se encarar o cuidado, na verdade, o cuidado com a vida. Então, isso é muito importante. Agora, a gente dizia, né? Então você tem aí o pré-projeto, aí você entra, aí você vai desenhar com o seu orientador o projeto de fato, você vai desenhar o seu problema. Então tem que ter a atitude, não é, proativa de dizer, não, eu estou aqui para investigar, eu quero fazer essa investigação, eu quero estar em contato com essa comunidade, e eu vou ter que gerenciar meu tempo. E aí surge toda uma situação de ansiedade. A ansiedade que não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo fazer nada ao mesmo tempo, porque eu não consigo ler, não consigo escrever, está tudo confuso. Essa ansiedade, que é muito natural, ela é devida justamente a essa falta de prática nossa, da nossa cultura, em nos organizarmos para projetos de longo prazo, de médio e longo prazo. Mas tem solução. Tem solução. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Bom, para os pesquisadores, né? Porque se você tem uma vida muito atribulada e portanto, muito atarefada, mas de qualquer maneira você quer fazer sua pesquisa, é preciso ter em mente, assim, você tem que ter estratégias para desestressar. Então, muito claramente, vamos fazer o seguinte: você tem que olhar para o seu período, para o seu semestre, e tem que entender qual momento desse semestre, de fato, você vai ter como janela de trabalho. Aquilo que você falou, né? A família não entende que eu estou aqui no final de semana lendo, porque eu não estou prestando atenção em ninguém. Sim, você tem que ter um planejamento para essas janelas. É um feriado que vai emendar, então, legal. Então, eu tenho ali na frente aquele feriado de Páscoa, Sexta-feira Santa, lá que eu vou ter 4, 5 dias. Em geral, para escrever, você precisa de 2 dias para aquecer a mente, e aí os outros 2 dias seguintes são os dias que de fato você vai estar mais produtivo, sabendo que depois já acabou o feriado. Bom, tudo bem. Mas pelo menos você tem essa visão, não é? De que eu tenho aquela janela ali na frente, daqui até lá eu não vou escrever, eu só vou ler. Vou ler, vou fazer fichamento e tal, quando der, porque daí dá para ler um pouquinho aqui, ler um pouco lá, claro, não seria o ideal, mas dá para desestrar, não tem tanta ansiedade em jogo, assim, porque eu já joguei lá para frente, naquela janela. E depois para umas férias, tá? Umas férias que são um pouco mais longas. Depois você tem que planejar, não, eu vou tirar férias em tal momento para poder ficar só escrevendo.
Aí dá para combinar, olha, marido, esposa, enfim, ó, só para você saber, né? Naquele momento lá eu vou estar dedicado a tal coisa. Depois, antes disso, eu estou dedicado aqui ao cotidiano, para fazer tudo funcionar. Mas aquele momento é meu. Então, é preciso muita estratégia para lidar nesse dia a dia. Uma inteligência emocional. Uma inteligência emocional, absolutamente falando, exatamente, porque será cobrado, né? Nós sempre somos cobrados. É muito incrível como nessa pandemia, a gente dando aula, né, tem presenciado isso nas câmeras, sobretudo as mulheres, né? Eu nunca vi nenhum aluno ser atrapalhado pelo filho. Mas eu só vejo as mães serem atrapalhadas pelos filhos, né? Que vem no pescoço, pula, mãe chamando, puxando e tal. E aí você fica olhando, e algumas vezes eu vejo as mães e o pai passando com o filho no colo, assim, atrás. Aí você fala, então olha os arranjos, né? Uhum. Quer dizer, o rapaz que está dando a aula, o homem que está na aula ali, ele não está sendo incomodado, a mulher ou está sendo incomodada ou fez um arranjo. E aí está lá o marido passando ali com o filho ali atrás. Tá bom. Para mostrar que a mãe está ali, né? Pois é. Então, assim, a gente está vivendo uma situação onde nunca foi tão necessária a negociação. E aparentemente, os limites de convivência estão sendo testados, né? Eu dizia que no início da pandemia, eu estava dando aula, vocês terem uma ideia, estava dando aula para um grupo muito jovem, 18, 19 anos, eu tinha alunas que interrompiam a transmissão comigo e falavam, espera aí um instante, professor, daqui a pouco eu volto. Desligava e tal. Daqui a pouco eu voltava e dizia, não, agora eu estou aqui no meu celular, eu estou no hall do prédio, porque lá no meu apartamento, a minha mãe está trabalhando num lugar e o meu pai em outro, eles estão falando, eles não querem que eu fale. Eu não posso me expressar, então eu tenho que ficar quieta, porque eles é que estão trabalhando, eu não estou trabalhando. Quer dizer, eu estou tendo aula, mas não estou trabalhando. Que é a ideia que tem do pesquisador, né? O pesquisador não trabalha, imagina, pesquisador é trabalho, pesquisador é trabalho. Isso é muito bom em você ter apontado. É isso aí. Então ela está no prédio lá com o porteiro lá na entrada do prédio, tentando fazer uma aula ali no celular, porque ela não tem espaço em casa. Então isso é negociação. E foi muito difícil no início da pandemia essa negociação. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo isso passaram por coisa parecida, poderiam até estar contando para a gente outros causos aí, né? Mas, de qualquer forma, as coisas foram avançando e as pessoas foram entendendo que tinham que se ajustar, não é? Então, as casas foram se adaptando, etc. Bom, tudo bem, mas até hoje há problemas e houve muita separação, houve muita briga, né? Enfim, infelizmente. Mas isso a gente está falando da enfim, pandemia que foi impulsionada, mas também acontece muito no mestrado. Sim. Da pessoa entrar no mestrado, começar a mudar de ideia, querer se dedicar, ficar entusiasmado, e às vezes o parceiro, a família ali não consegue não funciona acompanhar. junto, não acompanha junto, é curioso, né? Porque não há no Brasil, eu acho que aí também tem a ver com a cultura brasileira, não há a percepção da relevância do que está sendo feito. Quer dizer, é algo totalmente considerado secundário. Não, está estudando, está lendo. Quando ler é importante, né? Imagina, ler é uma coisa que você pode interromper a qualquer hora. Ô, fulano, faz então, você está lendo, para um pouquinho a sua leitura para me ajudar aqui um pouco. Aí você fala, você como assim? Onde é que eu tô? E ocorre demais. Então, esse aspecto, ele tem que ser, ele tem que ter atenção dobrada aqui entre nós no Brasil, porque não é mesmo da nossa cultura. Tem que haver quase como se fosse uma luta aqui. E no final, o que vai acontecer? A pessoa vai lá fazer a tese, tem uma parte que é escrita a dissertação, né, dedicatórias, né? E ela dedica lá, né, dedica todo mundo e tal. Quer dizer, venceu todo o processo, é lindo, porque é um pesquisador e não é ressentido, né? E não é magoado com o mundo, né? Quer dizer, olha que figura boa, que figura bacana, que termina um processo sofrido desse e ainda dedica para os amores da vida dela, não é para o meu filho, pro meu marido, para minha mãe, pra minha Foi avó, todo mundo gente boa. Todo mundo foi legal. Quer dizer, sofreu pra caramba o processo inteiro. Mas chega lá. Mas você sabe que pensar na pós-graduação, nesse processo de pesquisa, é realmente uma coisa delicada, é realmente uma coisa
é interessante, porque é uma luta. Você está pensando em fazer algo diferente. E quando você entra, você entra já com essa ideia. Aliás, você não entra com essa ideia, né? Você vai aprender depois, né? Exato, vai conquistar. Que é pensar em algo mais, que é pensar em novas coisas, em inovação, como independente da minha área, o que eu posso pensar, qual é o problema que eu vou querer resolver, qual é o problema que eu vou querer trabalhar. Isso é muito interessante. Bom, agora está chegando a hora, vocês podem começar a fazer pergunta aqui para a gente. Olha, aproveita que não é sempre que o doutor está disponível. Perguntas no WhatsApp. Perguntas no WhatsApp, pergunta no YouTube, pergunta no Instagram. A gente está com o pessoal aqui esperto, esperando pergunta para responder. Estão pedindo like também. Você sabe que esse negócio do like é interessante. É verdade. Dá o like, né? Dá o like, exato. Eu ouço muito quando eu vejo os vídeos, eles falando lá, dá um like, aperta aqui, ali, Mas você sabe que é engraçado, porque é mais um mecanismo de controle e mais uma oferta e demanda. Quanto mais like, mais a gente tem essa inteligência, né, artificial, achando que o seu conteúdo é relevante. É relevante, entendi. Que é mais uma coisa de conscientização, né? Porque às vezes você está promovendo conteúdos não tão interessantes, às vezes você deixa de promover conteúdos que precisam. O que eu vejo na sociedade brasileira é essa falta de conscientização, né, das ações, né? Como eu vou estar elevando a pesquisa, o que eu vou estar fazendo com a pesquisa. De fato, a gente precisar da inteligência artificial para dizer que pesquisa é relevante é uma coisa muito paradoxal. Dá um like para dizer que a pesquisa é interessante. Pesquisa é uma coisa interessante, a inteligência artificial vai dizer que, dá um like para poder... A que ponto chegamos? Bom, mas vamos aguardar o pessoal, então. Foi boa a nossa conversa aqui, né? Vou abrir aqui, porque eles falaram que vão mandar as perguntas aqui. Agora, antes do pessoal mandar a pergunta, eu queria entender ou conversar para estender mais um pouco esse bate-papo, uma coisa que me veio na cabeça agora, que é a questão da idade no ingresso no mestrado. Isso é boa pergunta, né? Porque, assim, eu acho interessante, porque, assim, eu acho que tudo na vida tem um momento certo, cada um tem uma realidade, mas eu acho que tem os prós e os contras. Porque a pessoa, quando ela tem mais idade, eu sinto nas pesquisas uma pesquisa mais madura, uma resiliência, assim, uma carga que contribui, mas não tem tanto tempo, tem que conciliar, já tem família, tem trabalho, então acaba pecando por esse lado. Mas tem uma tendência, hoje você vê muitas pessoas, 19, 20, 21, 22, ingressando num mestrado. O que você acha? Tão jovens assim, Tão jovens. Tem gente que está no penúltimo ano da graduação e já está pensando no mestrado. Esses, na verdade, estão bem no ritmo de formação, porque, assim, a gente tem dito em alguns momentos que, por conta da precariedade da nossa condição, né, do ensino no Brasil, a pós-graduação acaba virando o primeiro momento do mestrado, acaba um prolongamento, digamos, da graduação. Quer dizer, ela acaba no primeiro ano ali, ela tenta consertar um pouco aquilo que não ocorreu na graduação, como se fosse uma sequência, ok? O que não seria. E até mesmo no doutorado a gente tem essa ideia, disciplinas fundamentais, que é para você poder oferecer para o aluno aquilo que ele não teve, provavelmente na graduação, enfim, os seminários de pesquisa, enfim, que são coisas talvez mais específicas da pesquisa na pós-graduação, mas que talvez não precisava ser, porque tem lá o TCC, que você tem que ter metodologia, também tem que aprender uma série de coisas. Bom, mas de qualquer forma, me parece que esse jovem, sim, ele está um pouco nesse ritmo gosta de estudar, gosta de fazer pesquisa, então gosta, né, é interessado, e ele vê como uma sequência natural para a carreira dele, ele está olhando carreira, né, e ele olha a carreira e diz, bom, beleza, quanto mais rápido eu tiver meu mestrado e doutorado aqui, melhor, eu vou me colocar mais rapidamente, é uma ideia que se tem. Quem tem mais idade já está pensando de outra maneira, já está entendendo que eu quero esse processo de vida para mim, eu quero essa experiência,
eu quero ser forçado a pensar, isso vai fazer parte do meu processo de trabalho, enfim, já está com um outro olhar. Agora, de tudo isso, essa situação, o que me parece mais complexo no Brasil, por exemplo, eu tive um exemplo de um aluno que ele já tinha faixa dos 60, talvez, ali, e entrou para o doutorado, e aí ele gostava tanto de estudar, e que ele foi fazendo o doutorado, ele foi percebendo que tinham muitas coisas que ele tinha deixado para trás, que ele não tinha estudado, enfim, ele foi um dos poucos assim, que abandonou, porque ele queria simplesmente reler tudo da história da filosofia, porque ele se sentiu convocado a preencher uma dimensão da vida dele que ele achou que era necessária. E então não ia dar para ele fazer mais o doutorado que ele queria ler, o que ele gostava mesmo ele era de ler. E pronto, foi uma decisão que ele tomou, né? E apesar de ter idade e tal, e de ter tido no início uma certa percepção clara. Assim como o jovem, ele pode até entrar no mestrado nessa toada de que, não, eu estou aqui querendo mais avançar na minha graduação e ter os títulos e tudo mais, mas de repente ele vai se fascina e se torna um mega pesquisador. Uhum. Né, se torna, e aí sim, brilhante, porque tá novo, tá jovem, então tá cheio de energia e tal, e vai virar um super pesquisador. Isso é bacana. Né? Mas professor, tem uma pergunta, na verdade tem várias perguntas. Tá. Nossa, tem uma a ver com a idade. Aqui eu tenho o Instagram ali, não tem? Bom, tem uma a ver com a idade da Elisete Cardoso. Tenho 54 anos, já fiz 2 processos seletivos para mestrado e não pude fazer. Filhos pequenos na época. Agora tenho 54 anos e tenho muita vontade, mas muito medo. Que conselho vocês me dão? Fica só com muita vontade, deixa muito medo para lá. Porque não vai tirar pedaço dela, assim, se ela consegue se organizar com a família, não é traduzir esse desejo para a família, que é um desejo espetacular, quer dizer, 54 anos está aí no auge de poder pensar quantos pensadores, quantos escritores estão no auge com 54 publicando, produzindo, escrevendo. Bom, basta dizer do meu programa lá, né? A galera lá com 75, com 80 escrevendo a Lucrécia, então 82 escrevendo pra caramba, produzindo. Sensacional. Agora, a conversa que a gente está tendo aqui, é preciso se organizar. É preciso se organizar no dia a dia. Eu preciso fazer um planejamento de longo prazo, médio e longo prazo. Quer dizer, é o mestrado? Beleza, é o mestrado, então assim, são 2 anos, 2 anos e meio. Como é que eu vou organizar minha vida em função disso? E aí tem que organizar o momento das disciplinas, que aí eu vou ter que fazer as disciplinas. Então, é o momento mais puxado, vai ter que ter mais negociação com a família. Aí depois acaba as disciplinas, legal, agora é só escrever. Só redigir o trabalho, não é? E conversar com o orientador. Dá uma aliviada boa. Então, todo mundo fica confortável. Fala, tá bom, você vai se sacrificar esse momento, mas logo na sequência você já alivia, já volta um pouco. Ok. É isso. E eu acho que não tem idade, né, Vânia? Eu acho que Elisete. O Elisete. Exercício do pensar. É que a Vânia também escreveu. Ela falou o seguinte, atualmente, a mestrado online, será que tem o mesmo peso ou valor? Não, o mesmo peso e valor vai ter. Isso do ponto de vista do diploma, do MEC, isso vai ter. O que a gente tem se perguntado, Vânia, é se a experiência será a mesma. E aí depende da instituição aonde você estiver, porque depende, claro, da maneira como a instituição onde você estiver resolveu a questão do ensino remoto, porque a gente não fala educação à distância na pós-graduação, a gente fala que nós estamos momentaneamente em ensino remoto, ok? E isso é basicamente falar pelo Zoom, né, dar aula pelo Zoom, e poder fazer troca com o orientador por e-mail e também pelas plataformas disponíveis. Eu estou falando Zoom, mas pode ser outra, pode ser Meet, todas elas estão sendo usadas. Mas, assim, a questão é de que maneira as instituições estão se organizando. Tem instituições, por exemplo, que estão preferindo que o professor grave a aula, disponibilize a aula gravada, e no dia da aula mesmo é só para discutir. Outras, como eu, por exemplo, prefiro fazer a aula ao vivo.
né, e já emendar com a discussão. Então, assim, e aí, claro que a gente sente, Vânia e todos, né, a gente tem sentido muito a dificuldade da conversa, né, porque, assim, as pessoas ficam um pouco inibidas, como elas estão na casa delas, muitas não abrem a câmera, então isso tem sido um empecilho, a gente não vai querer forçar ninguém a abrir a câmera, enfim, porque está lá, o que eu já vi de edredom, de cachorro pulando, de gato, de não sei o que, eu devia de tudo, né, assim, a gente tem essa sensação de que alguns estão na sua caverna, né? Estão lá e na cama lá assim. Assim, é interessantíssimo as cenas, mas então muitos não querem nem que essa cena aconteça. E aí ficam envergonhados de ficar perguntando, conversando. Tem prejudicado isso nesse sentido. Não tem sido um empecilho de maneira nenhuma. Então, o valor da experiência mudou. Eu acredito que mudou, para quem é professor, para quem é aluno. Diferente, você está na sala de aula, está todo mundo debatendo, discutindo, saiu, vai tomar café, vai para a lanchonete de conversar, o papo continua, enfim, e você você circula por outras turmas, no mesmo dia tem outras aulas acontecendo, você vai, entra na aula do outro, pega uma caixinha ali, e uma discussão lá, tem uma conferência que está rolando, você é chamado, você já vai para a conferência. Tá, tudo isso no online rola, mas acontece que presencialmente tem um outro impacto corporal, né? Isso. Ok, mas não é empecilho, não tem sido empecilho. E a validade vai acabar sendo a mesma. A mesma, no final das contas, tecnicamente, sim. Né? Bom, tem uma pergunta aqui da Geolange Ferreira, que ela fala o seguinte: professores, estou prestes a passar pela entrevista do processo seletivo do PPG da UFT. Tá. O que vocês poderiam me orientar? Na entrevista? Na entrevista para ingresso. Você precisa falar ou elaborar bem, né, de maneira clara, o seu problema de pesquisa. Não é? Então, por exemplo, se tem aí 1 dia, 2 dias pelo menos, reflita bem sobre a questão do seu problema de pesquisa. Essa pergunta, né, que você faz, assim, olha, o que é o seu interesse? É muito importante para uma banca de avaliação sentir o interesse do aluno, sentir a motivação dele, e o envolvimento e a clareza que ele tem daquilo que ele quer fazer. Então, assim, eu tenho uma clareza. Obviamente, eu estou num pré-projeto aqui, é mestrado, então não está exatamente desenhado. Mas eu sei o que eu quero fazer, eu quero ir por aqui, ok? E acho que dá para desenhar um problema bem por esse caminho. Ok, e tem motivação. Isso é importante. Bom, a bibliografia, não, tá, a bibliografia tá essa agora aqui, mas eu vou continuar pesquisando. A tendência é que o meu orientador me ajude a aumentar, ampliar minha bibliografia. É isso. Então, é importante entender, acho que é importante você dar atenção a isso. Se você tem alguma experiência profissional que está associada à questão do trabalho, tranquilo, fala, né? Coloca na mesa também, olha, eu tenho uma experiência profissional que tem a ver com esse trabalho, e por quê? Porque isso vai ajudar, de fato, em alguma dimensão do trabalho, isso vai contribuir. Eventualmente, pode ser que isso seja importante. Né? O Guilherme Henrique, ele pergunta o seguinte: vocês acham que a produção acadêmica no Brasil é pequena em relação ao cenário global? Agora pegou a gente. Olha, eu acho que não é, não. Eu acho que funciona. Ela só não tem uma repercussão global, não é? Mas ela é significativa. A gente tem um número muito bom de doutorandos, de doutores formados. Claro que não se compara ao número de formandos americanos, mas é um número muito significativo. A gente teve um incremento muito grande, viu, de formação de mestres e doutores da década de 90 para cá, dos anos 2000 para cá, tá? E as publicações aumentaram muito. A gente tem aí o Cielo para mostrar que nós temos uma plataforma que é o Cielo, que é a plataforma de publicação de artigos, que é uma das melhores do mundo, uma das mais avançadas do mundo. Eu me lembro muito bem quando a Cielo estava sendo montada em 2004, 2005, e a Cielo recebeu a visita do Google, porque o Google estava fascinado com a Cielo e queria indexar tudo que tinha na Cielo para poder botar disponível em todo canto.
E foi isso que foi feito. Foi isso que foi feito. Então, assim, a gente tem coisas até dá um muito... up no Google acadêmico, né? Exatamente. Então, assim, nós temos uma coisa muito significativa. Isso não significa que a gente esteja publicando muito, assim, em outras línguas, não é? Então, mas em muitas áreas. É isso que eu ia falar, professor, porque, assim, eu acho que a gente, de certa forma, e aí é um problema, assim, endêmico, a gente se preocupa muito com publicação para o internacional. E nós aqui dentro temos muitos problemas e muitas coisas para resolver. Boa. Então, eu acho que comparar o que a gente publica, essa exigência de publicar em revista internacional, em inglês, a gente tem muito problema, tem muita falta de conteúdo, tem muito assunto dos programas que tem que resolver, e muitos programas trabalham para resolver problemas regionais. Exatamente. Então, isso assim, é importantíssimo depende, porque quando saem esses mensuradores, esses dias eu vi o número de publicação, eu fiquei indignada, porque assim, me mostrou, não só da pessoa que escreveu, mas dos próprios cientistas, uma ignorância fora do normal, porque quando eles mencionaram a nossa publicação, eles colocaram a nossa publicação como se o Brasil não produzisse, mas a base de informação foi uma base de bancos fechados americana. Só que nós temos nos programas de humanas, de engenharia, muitas pesquisas que são desenvolvidas no Brasil, para o Brasil, e não estão lá, então elas não foram contabilizadas. Perfeito. Então, quando você pega essa contabilização de o Brasil não produz, você está pegando, quem está falando isso? É uma base americana que só indexa revistas específicas em inglês, com conteúdo específico, e não é interesse e desenvolvimento regional. Então, você tem toda uma questão que coloca a gente, como pesquisador, num lugar de não produção. E, na verdade, não. Nós temos, sim, bastante produção, excelentes pesquisas regionais. A gente recebe aqui na Núcleo muitas soluções de sustentabilidade, inovação, políticas públicas, saúde, mas regional. Isso. Então, se você for mensurar, sair numa reportagem que o Brasil não produz, que nós não produzimos, baseado numa base de dados americana que só publica material em inglês? Não faz sentido. E você está certo, quer dizer, a CAPES hoje está mudando a direção, aos trancos e barrancos, mas está mudando essa direção de exigência de internacionalização e entendendo que tem programas cuja vocação é regional nacional. Quer dizer, que o interesse dessa pesquisa está no desenvolvimento regional, no desenvolvimento nacional, e que, portanto, diz muito pouco respeito a fora daqui do Brasil. Isso é fato, é correto, tudo a ver, né? Bom, tem uma pessoa que perguntou, Hélio Rodrigues, quais são os elementos cruciais para conter no projeto? Hélio. Aí é básico, né? Tudo bem, é o objeto, que é o tema, né? Qual é o seu tema, enfim. Que problema e que pergunta, portanto, o problema é uma pergunta, né? Que pergunta você está fazendo, uma, duas, enfim, na dissertação de mestrado, tá? Portanto, que pergunta você está fazendo? Não esqueça de fazer uma introdução, veja bem, olha a ideia aqui, a introdução como se fosse um mapa da onde você está, entende? Assim, esse tema está onde? Vamos localizar o meu leitor. Olha, essa dica foi preciosa, hein? A dica que está no nosso curso. Vamos localizar o leitor. Então, assim, onde você está. Estou aqui. Isso é a introdução do projeto de pesquisa. E, na sequência, objetivos geral específico, como sempre é pedido. Não esquece lá que no objetivo específico vou analisar tal coisa, pesquisar, analisar, investigar, ok? São esses verbos que anunciam os objetivos. E aí vem a justificativa. E a justificativa é a relevância. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Então veja a diferença entre introdução, uma paginazinha, que é onde eu estou, né? Onde é que esse tema está. E depois a relevância disso. Para que isso é importante? Como você vê a importância disso? Aí depois faça a metodologia, que é... Metodologia. Como é que é a metodologia? A metodologia é o seguinte, outra dica aqui.
Metodologia é um pouco receita do bolo. Se você tivesse que ensinar para alguém a fazer o seu trabalho, você faria uma receita de bolo, entende? Então a metodologia é o que você, terceiro, outra pessoa tem que fazer para fazer exatamente a pesquisa que eu vou fazer. Então você faz o seguinte: se você vai ler os livros tais e tais e tais, pesquisar o assunto tal e tal e tal, entende? Nos autores tal e tal. Então, assim, no tempo X, que é o tempo de, né, na temperatura de 180 graus, no tempo de 1h30, o bolo está no forno para ficar pronto. Então, metodologia, a grosso modo aqui nesse momento, é um pouco isso, assim, olha, eu vou ensinar alguém a fazer o bolo. Então, eu vou ter que ter uma visão do meu próprio projeto que é para um terceiro realizar, caso eu desista, né? Como é que você vai ter que fazer? Então, imagina isso na metodologia. Faça um cronograma e para 2 anos, ou 2 anos e meio, enfim, e bota a sua bibliografia lá, o que você tiver. A bibliografia não é só aquela que você consultou para ler ou que você leu. Você tem o direito de colocar referências bibliográficas, não é? Que é mais amplo, porque são elementos que você sabe que vão estar em torno do seu problema, sem necessariamente você ter lido. Mas você sabe que aquilo ali é importante para o teu trabalho. E pronto, está feito. Bom, acho que nós já estamos quase terminando. É. Vamos... Agora é uma questão. A Bianca Pires colocou para a gente várias questões. Ela tem 29 anos, está terminando novinha o doutorado dela. Nossa, já acabando o doutorado, que ótimo. Já está nessa linha de pesquisa. E ela fala da dificuldade de ser um pesquisador. Agora o professor, como pesquisador, carreira feita em pesquisa, se formou em engenharia, foi para a Sorbonne, ficou lá em Paris estudando filosofia, deu um salto. Esses dias mesmo fiz um vídeo citando esse exemplo, porque o pessoal fica inseguro. Eu posso me formar numa coisa e para pós-graduação na outra coisa? Deve. Hoje em dia, inclusive, não há nenhuma... Não, a única limitação que há, evidentemente, né, você se graduou em alguma área que não tem a ver com saúde e quiser fazer doutorado em medicina, tem que estar muito ajustado, né? Não pode ser para querer fazer cirurgia em ninguém, porque não vai ser por aí, não vai dar certo. Mas o cruzamento entre áreas já é muito comum e muito estimulado também, né? Enfim. E o que você diria sobre ser um pesquisador? Para a Bianca, né? Porque... Bianca, ser um pesquisador no Brasil. Brasil. Quais são os prós, quais são os contras? Você se arrepende? Não, eu não me arrependo porque, assim, é muito bom você estar numa condição em que você justamente pode estar sempre em contato com inovação. Então, assim, Bianca, é muito... Veja, a gente está em contato com pessoas que vêm do mundo empresarial, que vêm do universo público, do setor público, que vêm do terceiro setor. A gente está em contato com pessoas, portanto, que estão no mundo do trabalho. Mas então a pesquisa não é do mundo do trabalho. Mas é um lugar no mundo do trabalho onde você tem o privilégio de estar em contato com a inovação. Quer dizer, que tem que estar em contato com aquilo que é o que está sendo pensado hoje, que você é forçado, na verdade, a estar em contato com o que está sendo produzido hoje. Pra você ter uma ideia, eu sou proibido de dar aula na pós-graduação, um curso não pode repetir o outro. Quer dizer, eu sou obrigado a fazer cursos diferentes, um após o outro. Então, há 20 e tantos anos eu faço cursos um diferente do outro. Não dá para tentar, deixa eu requentar aqui um curso e tal, isso nem interessa, porque o que me interessa é sempre é a ponta do que você está tentando estudar. Claro, tem o dia a dia que é difícil, orientação, cumprir as cargas horárias, cumprir todos os projetos de pesquisa que você tem que fazer, enfim. Tem N burocracias envolvidas aqui, claro que tem. Agora, o problema que a gente vive hoje em dia, temos que também abrir um parênteses, eu diria, né? A gente não pode categorizar o nosso momento presente, pandêmico, e de governo, tá? Porque se eu estou na área da educação, eu tenho que fazer um protesto contra o governo atual, porque o governo atual está massacrando a pesquisa nesse país, então eu não posso deixar de não manifestar isso, porque eu vivo dentro do universo da pesquisa. Nós estamos sendo estrangulados. Há pouco tempo atrás, a UFRJ não sabia se ia fechar, porque não tinha nem como abrir as portas da instituição. Então, assim, mas é um momento, isso não vai continuar assim, porque nenhum país, e o Brasil, do tamanho que é o Brasil, não pode não ter pesquisa, entende? Então, assim, não pode não ter pesquisa. Esse momento vai passar,
A gente vai recuperar o fôlego e a gente vai retomar o nosso crescimento natural no mundo da pesquisa. Imaginar que tem brasileiro fazendo pesquisa no mundo inteiro, quer dizer, que tem grandes pesquisadores brasileiros na NASA, em todo canto, entende? Na China, tem tudo quanto é lugar, tem brasileiro fazendo pesquisa, brasileiros brilhantes, pesquisadores sensacionais, aqui e aqui também. Nossa, excelente, então, assim, isso vai passar. Ok. Aí, assim, tá, mas aí o mundo da pesquisa, você está com 29, de fato, é aula? Sim, é universidade, né? Academia. É essa luta pelo espaço na academia. Mas é também fazer seu pós-doutorado. Ah, você não está encontrando agora uma abertura na academia? Deixa eu fazer um pós-doc. Deixa eu fazer um pós-doc fora do Brasil. Já vai fazer um pós-doc fora. Putz, não tem a pandemia, esqueci. Porque você percebe, então ela estaria no momento de fazer um pós-doc fora do Brasil, porque ela tem as agências financiam, as FAPESPs, né, do Brasil, né? Aqui em São Paulo é a FAPESP, e outros estados é a FAPERJ, enfim, financia o aluno, eles têm muito interesse em fazer essa experiência com o aluno, com um pesquisador, enfim, fora do país. Infelizmente a gente está nesse momento restrito, isso deve estar um pouco suspenso. Mas sabe que mesmo nesse momento restrito, eu vi algumas no próprio CAPES, no site da CAPES, do CNPq, algumas oportunidades, alguns programas, alguns editais, querido pesquisador, não, até financiado por agências australianas, francesas. Exato. Isso é bem interessante. É bacana isso, são essas oportunidades que continuam acontecendo, né? O próprio pós-doc no Brasil com bolsa existe. E aí ela pode tentar um meio de campo, fazer esse pós-doc Brasil, e 2 anos depois você pode fazer outro. E aí pode tentar um fora. É isso. Assim, eu acho que, no final das contas, eu acho que ser pesquisador é uma coisa de alma, é uma questão de vida, é um projeto de vida, e, de certa forma, um compromisso social, porque a gente assume a pesquisa, quando você se inclina para o ramo da pesquisa, você assume um compromisso de melhorar o seu meio, de melhorar a sua sociedade, de melhorar o Brasil, as pessoas que estão com você, porque, afinal de contas, a gente está sempre resolvendo problemas, ainda atrás dos nossos próprios problemas. Exato. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Foi um prazer enorme estar com você. Obrigado, professor, por se disponibilizar. Isso aí, já é essa hora, sexta-feira. Sexta-feira. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, no canal da revista Núcleo do Conhecimento. Sempre nós estamos produzindo conteúdo, todo dia tem conteúdo novo. Para quem ficou com dúvida aqui que eventualmente não foi respondida, mande suas dúvidas no nosso canal, a gente responde, grava vídeo, vê aula. E para quem está precisando de empurrãozinho também, visite nosso canal de cursos, tem vários cursos que podem ajudar vocês a construírem melhor esse conhecimento. Muito obrigado a todos, a gente se vê em breve e até mais. Beleza, muito bom. E é estranho, né? Porque a gente fica com a câmera assim, aí a gente fica meio sem noção. Sem noção, porque eu não sabia se aquele celular estava de fato gravando a gente ou não. Então, se eu olhasse para o celular, eu olhava para... ainda está aberto? É isso.